Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês, que nesta manhã o Espírito de Deus possa aquecer os vossos corações, dando alegrias para um novo dia. Vamos estudar a lição e hoje, sábado 2 de setembro, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 11, que ela tem como título Suprema Lealdade a Cristo. Ao lermos o livro de Efésios no capítulo 6, nós podemos nos surpreender o que o apóstolo Paulo fala que as primeiras congregações cristãs eram compostas por escravos e senhores cristãos. E o apóstolo destaca a verdadeira identidade dos escravos cristãos como servos de Cristo, que fala em Efésios 6:6. E ele adverte aos senhores donos de escravos, cristãos, que eles também tinham um senhor, que é lá em Efésios 6:9. E também ele fala também para os próprios escravos, que eles prestarão contas e que eles deveriam valorizar seus escravos, os senhores donos dos escravos. E o apóstolo Paulo, ele envia uma carta aos crentes de Éfeso e ele inclui aos destinatários os próprios escravos, e fala com eles diretamente como eles deveriam proceder nas dificuldades e aflições. E no verso para memorizar da lição desta semana nos diz: E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando-os as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade, que está lá em Efésios capítulo 6, versículo 9. Não era comum no primeiro século enviar cartas assim, diretamente aos escravos, principalmente na época de Paulo. E o apóstolo resolve dar uma mensagem justamente para os senhores dos escravos, e inclui também os escravos, dentro assim, de uma comunidade onde todos deveriam ser iguais. Embora as traduções da Bíblia no seu início fala de servos e não escravos, que posterior ela foi corrigida devido ao tipo de escravidão do primeiro século ser totalmente diferente da escravidão como acontecia posterior e também nos dias de hoje. Como por exemplo dos negros, que era muito assim crueldade que eles faziam com as pessoas. E já os escravos assim no tempo do apóstolo Paulo eram pessoas que faliram, pessoas que tinham seus compromissos econômicos e não puderam quitar e não tinham como pagar. Essas pessoas se tornavam-se escravas, daqueles devedores, daqueles credores, e ficavam trabalhando para eles lá, embora não recebia nada, embora não tinha algema, não tinha nada, mas ficavam dentro de uma casa, não podiam sair e tinham que trabalhar o resto da vida. E faliram porque eles contraíram-se muitas dívidas, não puderam pagar e ficaram escravos. Ou ficavam devendo assim para alguém que tinha bastante dinheiro, que pegava essas pessoas para trabalhar para eles, e moravam em suas casas, almoçavam junto com eles, se alimentavam, porém eles tinham que respeitar o patrão, e não ganhavam nada, não tinham nenhuma forma de ganhos, e eles eram chamados de escravos. E assim Paulo dá esta mensagem justamente para eles, que está lá em Efésios capítulo 6, versículos 5 e 9. Ao contrário do que dizem assim, muitos críticos, Paulo não defendeu a escravidão de forma alguma.
mas sim ele optou para abordá-la com coragem, né, de maneira pastoral e estratégica, quando ele pede que os escravos respeitassem, né, seus patrões, né, seguindo assim os moldes de Cristo, que rejeitou a solução revolucionária da época, né, que ele esteve aqui entre nós, da opressão, onde ele defendeu a solução através do Evangelho. E ele mencionou, Paulo, né, também mencionou que os escravos deveriam ser somente escravos de Jesus e que deveriam trabalhar ao Senhor. E ele, os escravos, deveriam ver os seus senhores como seres humanos pecadores, necessitando assim de salvação, assim como qualquer pessoa pecadora, e não há um justo sequer neste mundo. E ele alerta que os senhores deveriam ver seus escravos, né, como concidadãos no reino dos céus, e a si mesmos como os escravos do Senhor. E essa mensagem, Paulo está falando, era para senhores, senhores cristãos, né, donos de escravos. E a tensão, né, entre o senhor e escravos, ela é resolvida pelo fato de que os senhores e donos de escravos são igualmente chamados a serem adotados em Cristo, exaltados com Ele nas regiões celestiais. E na lição de hoje, chama muito a atenção das pessoas que lá no Museu da Bíblia, em Washington, nos Estados Unidos, e isso aconteceu assim já depois de Cristo, e lá existia uma Bíblia do ano de 1808 que nela excluía toda e qualquer passagem que incitasse ou falasse sobre a rebelião de escravos. E eles removeram esses textos, né, que mencionassem sobre servos e escravos, sendo 90% do Antigo Testamento e 30% do Novo Testamento, ficando apenas um total de 232 capítulos. Passagem que condenassem servos e reforçassem o mal da escravidão, né, como as boas novas, algumas eram mantidas, excluindo assim textos usados de forma incorretas, como por exemplo lá, servos, obedeçam seus senhores aqui na terra, com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, que está ali em Efésios 6:5. Por não entenderem a mensagem de Deus dentro das Sagradas Escrituras. Onde uma Bíblia não se pode mexer um tio, uma vírgula, senão serão condenadas por Deus. Mas eles mexeram nessa Bíblia e alteraram. Bom, hoje no presente, em nossa época e cultura, existe o desafio para nós lermos esse texto de Paulo, que está lá em Efésios 6, versículos de 1 a 9, no contexto da história, que completa com a salvação, que ela é revelada nas Sagradas Escrituras. E o que nós devemos é aprender com o apóstolo Paulo os valores dos evangelhos para nós acatarmos, né, e combatermos as injustiças e discriminações, aplicando a palavra de Deus corretamente a essas estruturas sociais defeituosas no tempo, que eles maltratavam e escravizavam pessoas na época, e hoje também existe também a escravidão. Devemos entender que pessoas escravas adoram o mesmo Deus, igual a nós, né? E também são chamados a terem as suas vidas transformadas por Jesus Cristo. E nesta semana nós estudaremos diariamente na lição 2 temas assim muito importantes. O primeiro tema, a unidade entre as gerações, né, os filhos e os pais, eles podem estar perfeitamente unidos quando se tratam mutuamente no Senhor. O segundo tema, a unidade entre as classes sociais, como senhores e escravos, elas só se unem no Senhor Jesus,
quando vem um ou outro que nele Cristo são concidadãos do reino dos céus para uma nova vida. E o apóstolo Paulo ele deu conselhos, né, para os filhos da época, cristãos daquele momento que ele estava falando, que estava assim já depois de Cristo, mas como ele fundamentou esta mensagem no Antigo Testamento, como será que ele fez isto? Nós veremos estudando diariamente durante essa semana, justamente sobre isso, que está ali em Efésios capítulo 6, versículo de 1 a 3, Mateus capítulo 18, versículo de 1 a 5 e versículo 10, no livro de Marcos capítulo 10, versículos 13 a 16. Veremos também durante essa semana qual a mensagem, que motivação o apóstolo deu aos colossenses, porque os pais devem parar de irritar os filhos. E nós veremos ali no estudo diário, que está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 21, e Efésios capítulo 6, versículo 4. Também nós estudaremos que é muito surpreendente ouvir o apóstolo Paulo ao se dirigir uma mensagem importante aos senhores de escravos e também aos próprios escravos, como eles poderiam viver juntos na igreja. Que está lá em Efésios 6, versículos 5 a 9, Colossenses 3, versículos 22, Colossenses 4, versículos 1 e 2, 1 Coríntios capítulo 7, versículos 20 até 24, e 1 Timóteo capítulo 6, versículos de 1 a 2. Estudaremos também que o apóstolo Paulo ele dá instruções especiais assim aos escravos cristãos, mas como Paulo falou diretamente para eles, já que eles são escravos, como é que eles iriam entender a Cristo aceitando aquela forma? Nós veremos lá em Efésios capítulo 6, versículos 5 até 8. E se você fosse um cristão, né, dono de escravos, e ouviste essa mensagem de Paulo dentro do seu lar ou na igreja, como você reagiria a esse conselho na presença dos próprios escravos? Nós veremos e saberemos durante essa semana, que está lá em Efésios capítulo 6, versículo 9. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia, passa a manusear melhor as Escrituras, porque passa a ter entendimento, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. E você passa a entender como eram os procedimentos daqueles senhores donos de escravos, né? Como eles poderiam aceitar a Jesus como Salvador. Isto só com sabedoria. E não é isso, não é só isso, meu amigo e minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar onde não há mais morte, não há mais dor, não há mais aflições, não haverá mais escravidão, haverá uma liberdade. Você estará na bodas de Jesus. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.